Olá, meus amados irmãos em Jesus, uma excelente sexta-feira para todos nós. Um bom dia, meus irmãos, que possamos iniciar a nossa manhã com um coração alegre em Jesus, pois estamos hoje em um novo amanhecer, em um novo dia, com novas oportunidades, meus irmãos, de modificar o nosso interior. Hoje é uma grande chance de nós olharmos o ontem e hoje decidirmos fazer diferente aquilo que ontem não estava tão harmonizado assim com Jesus. Hoje é um novo dia, novas chances, novas oportunidades. Bom, meus amados irmãos, que Jesus possa nos abençoar, estar presente aqui conosco neste momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus irmãos, esta obra que nos guia aqui diariamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma grande luz em nossa vida. Ali no Evangelho nós encontramos esclarecimento para todos os momentos em nossa vida. Aliás, quantos de nós foi no momento de dificuldade, no momento de dor, que buscou esclarecimento dentro da doutrina espírita? Pois o Espiritismo ele retira o véu de muitas coisas antes incompreendidas por nós e nos abre os caminhos para uma melhor compreensão, para uma fé um pouco mais raciocinada, para esclarecimentos que vão acalmar a nossa alma. A nossa passagem do Evangelho de hoje, que está aqui inspirando a nossa reflexão, ela até nos afirma, olha só, que o Espiritismo é a chave com a qual tudo se explica com facilidade. E é verdade, meus irmãos, vejamos quanto conhecimento, quanto esclarecimento a doutrina espírita nos trouxe, renovando a esperança dentro de nós, reacendendo a luz da fé em nosso coração. Amados irmãos, dentro do movimento espírita, nós encontramos obras incontáveis de extrema beleza para nos esclarecer. Quantas obras espíritas nós temos dentro do movimento espírita que nos esclarecem, nos concedem esperança, nos concedem o pilar da força e da coragem para enfrentar os momentos difíceis. Mas, meus irmãos, nós temos que nos atentar a isso, pois não podemos apenas ficar presos nessas palavras e esquecê-las de sentir, de vivê-las. Amados irmãos, muitos de nós mergulham nas obras espíritas, nos ensinamentos, no conhecimento e esclarecimento que o Espiritismo nos conduz. Mas não podemos nos esquecer de viver. Do que adianta nós termos toda a razão, todo o conhecimento, todo o esclarecimento que conseguimos ter, mas não vivermos isso, não colocarmos em prática? Do que adianta, como espíritas, sabermos de cor todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, mas não termos boa vontade para vivê-las, para sentir essas palavras? O nosso querido benfeitor Emmanuel, ele nos diz o seguinte: a razão sem luz pode se transformar em um simples cálculo. A razão sem a luz pode se transformar em um simples cálculo. É o que nós estamos dizendo aqui. Do que adianta todo conhecimento da doutrina espírita se esse conhecimento não tenha a luz da vivência? Do que adianta toda a razão sem a luz, sem o sentir,
sem o colocar isso em prática e viver, meus irmãos? Do que adianta portar toda a razão, todo o conhecimento, se não há a luz nessa razão? Se não temos a humildade de vivermos o que estamos aprendendo? Por isso, meus irmãos, a cada livro lido, a cada evangelho falado ou assistido, a cada palestra que a gente compartilha, que a gente vivencia aquele momento, a cada palavra de consolação ouvida ou dita, saibamos vivenciar aquilo também, aquele esclarecimento que nos chegou. Porque se apenas lemos, se apenas falamos, se apenas ouvimos e não vivemos, todas essas palavras que a doutrina espírita compartilha conosco soarão apenas como um eco vazio dentro de nós. Não terão os reflexos de amor, de caridade, o reflexo de Jesus também dentro da gente. É algo que a gente também sempre compartilha aqui, meus irmãos. A doutrina espírita, ela vem nos rememorar a Jesus para que possamos viver com Ele, viver o caminho dele, a verdade que Jesus compartilha conosco. Mas não adianta apenas sabermos de cor o que Jesus falou, aonde Jesus esteve. Não adianta a gente saber de cor as coisas, decorar, mas não vivê-las. Do que adianta nos debruçarmos em toda a razão que o Espiritismo nos conduz, se não temos a luz de Jesus nessas palavras, ou se não sentimos elas com o coração. Por isso, meus amados irmãos, muito mais importante do que decorar questões do Livro dos Espíritos, do que decorar uma passagem do Evangelho, ou saber de cor algo que Emmanuel falou em algum livro. Muito mais importante que isso é quando a gente se deparar com esses esclarecimentos, é termos boa vontade em vivê-los. É abrir o coração para senti-los no coração primeiro. Que dessa forma vamos sendo renovados, vamos sendo transformados. Estejamos abertos à doutrina espírita, não apenas com a razão, mas estejamos com a luz do coração também aberta para acolher a cada esclarecimento da doutrina, porque dessa forma conseguimos mergulhar na alma do Espiritismo e não ficar apenas na superficialidade. Razão e sentimento têm que estar equilibrados. Quando Emmanuel nos diz que razão sem luz se torna um cálculo frio, é isso também que ele quer nos dizer. Razão e sentimentos têm que estar equilibrados. O conhecimento tem que passar também pelo coração. Senão aquilo não nos renova, senão as palavras não nos transformam. Como dissemos, são apenas eco dentro de nós, sem refletir verdadeiramente a luz no nosso coração e nos renovar. Estejamos sempre com o coração aberto para o que lemos, ouvimos ou falamos dentro do Espiritismo, para que a gente mergulhe profundamente na compreensão e na vivência dessa doutrina e não fiquemos apenas naquela superficialidade dela. Sejamos, meus irmãos, espíritas, cristãos, que vivem o Espiritismo, que buscam viver o Espiritismo. E não apenas aparentar, meus irmãos, sermos espíritas. Não sejamos como os fariseus, que de frente para Jesus questionava o Cristo por que ele não lavava as mãos antes da refeição. E Jesus dizia: fariseus, hipócritas, estão tão preocupados com o exterior do copo e do prato, enquanto o seu coração está ainda cheio de rapinas.
Jesus convidava aqui a uma reflexão de não viver na aparência, mas de mergulhar profundamente no coração, no interior primeiro, aqueles ensinamentos, aquelas virtudes. O Evangelho nos diz a verdadeira pureza não está na aparência, mas está no interior da alma, meus irmãos. Sejamos espíritas que vivem a doutrina. Bom, meus amados irmãos, vou convidar a todos para que essas palavras possam ser um bálsamo no nosso coração. Às vezes, nos perdemos na razão e esquecemos dos sentimentos. Nos perdemos no devemos ler e saber e esquecemos de sentir essas palavras que estamos lendo, essas palavras que estamos falando, ouvindo. Nos lembremos que a razão e o sentimento têm que estar alinhados para que ambos sejam luz dentro de nós. Meus irmãos, essa nossa reflexão de hoje, ela foi inspirada lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Um excelente dia, meus irmãos, uma excelente sexta-feira para todos nós. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, que assim seja.